Olá, alunos! Neste vídeo, nós trataremos dos determinantes. Então, é importante que você saiba que a toda matriz quadrada está associado um número ao qual nós damos o nome de determinante. Então, para falarmos de determinante, é importante que você se lembre, que você recorde o que é uma matriz quadrada. Nós só podemos calcular o determinante de matrizes quadradas. Então, aquelas que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Nós trataremos nesse vídeo das matrizes quadradas de primeira ordem, aquelas que possuem apenas uma entrada ou um elemento, matrizes quadradas de segunda ordem, com duas linhas, duas colunas, e as matrizes quadradas, e aí eu trago um exemplo apenas, uma matriz quadrada de terceira ordem, ou seja, possui três linhas e três colunas. Então vamos ao cálculo do determinante de uma matriz de primeira ordem. E aqui eu trouxe duas matrizes. A matriz A, que possui como entrada 14, e a matriz B, que possui como entrada apenas o menos 5. Elas possuem apenas um elemento. Quando você tiver que calcular o determinante de matriz de primeira ordem, é muito simples. O determinante é essa entrada, é esse elemento. Então, vamos lá. E aí é importante tomar cuidado com a notação de determinante. Quando nós escrevemos a matriz, nós utilizamos colchetes, ou podemos até escrever entre parênteses, mas o determinante é sempre entre duas barras verticais. Então, duas barras verticais, aí eu coloco a matriz A, indicando que eu tenho o determinante da matriz A, que é igual a 14, ao próprio elemento dessa matriz de primeira ordem. É importante também tomarmos cuidado para não confundirmos essas duas barras verticais com o módulo. Quando nós tratamos do módulo, que é o mesmo símbolo, essas duas barras verticais, o módulo é uma operação que sempre nos leva ao valor positivo do número. Então, módulo de 4 é 4, módulo de menos 4 é 4 também. Então, sempre nos leva ao valor absoluto, ou valor positivo. Nesse caso, no estudo de matrizes, de determinantes, essas duas barras verticais indicam determinante. Nós estamos tratando do determinante. Então, eu quero o determinante da matriz B. A matriz B tem como entrada o menos 5. Então, pense um pouco. Qual será o determinante da matriz B? O determinante da matriz B é esse elemento que está na matriz. Então, menos 5. E assim nós calculamos o determinante de matrizes de primeira ordem. Vamos agora ao cálculo do determinante de matrizes de segunda ordem. Então, começamos pela matriz C. A matriz C tem as seguintes entradas: 2, 3, 4 e 5. Ela tem duas linhas e duas colunas. Como que nós calculamos uma matriz, o determinante de uma matriz de segunda ordem? Bom, nós precisamos fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal e subtrair o produto entre os elementos da diagonal secundária. Então, vamos escrever aqui esse C entre duas barras verticais, indicando que nós queremos o determinante. Então, determinante de C é igual ao quê? Então, primeiro, fazemos a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Lembrando que a diagonal principal é essa diagonal que vai da esquerda para a direita. Vou destacar essa diagonal de vermelho. Então, essa é a diagonal principal. A diagonal principal, ela está passando pelo 2, ou contém o 2 e o 5. Então, nós multiplicamos esses dois números. Então, nós fazemos 2 vezes 5
e subtraímos a multiplicação entre os elementos da diagonal secundária. Então, a diagonal secundária é a diagonal dessa matriz, agora indo da direita para a esquerda. Vou destacar essa diagonal de azul. Então, a diagonal secundária, ela passa ou contém os números 3 e 4. Então, nós fazemos 3 vezes 4. E aí nós resolvemos essa expressão numérica. Então, nós temos 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 4, 12. 10 menos 12, menos 2. Então, o determinante da matriz C é igual a menos 2. Vamos agora ao cálculo do determinante da matriz D. A matriz D também é uma matriz de segunda ordem. Aqui eu coloquei frações para que você trabalhe um pouco também a multiplicação envolvendo números fracionários. Mas a ideia continua sendo a mesma. Nós multiplicamos os elementos da diagonal secundária, da diagonal primária, principal, corrigindo, desculpa. Nós multiplicamos os elementos da diagonal principal e subtraímos o produto, ou seja, o resultado da multiplicação envolvendo os números da diagonal secundária. Então, vamos lá. Na diagonal principal, nós temos menos meio e o 4. Então, nós multiplicamos esses dois números. Então, o determinante da matriz D é igual a menos meio vezes o 4. Menos, e agora eu preciso multiplicar os números que estão na diagonal secundária. Quais são os números que estão na diagonal secundária? O 1/3 e o 6. Então, nós fazemos 1/3 vezes o 6. E resolvemos. Então, menos meio vezes 4, multiplicação envolvendo frações, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, nós teremos 4 vezes 1, 4. E como não tem nada embaixo do 4, é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Menos meio vezes 4 é menos 4 meios. Então, menos da operação mesmo, da diagonal principal menos a diagonal secundária. E aqui a multiplicação da diagonal secundária é 1/3 vezes 6. Novamente, multiplicação envolvendo frações. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, 6 vezes 1, 6. E o 3, a gente repete, ou multiplicando por 1, dá 3. Então, fica 6/3. Eu vou simplificar aqui as frações para que fique mais fácil. Então, menos 4 meios é a mesma coisa que 4 dividido por 2. Então, menos 2. 6 dividido por 3 também é 2. Então, menos 2 é igual a menos 4. Devo 2, então devo 4. E menos 4, então, é o determinante da matriz D. Então, é assim que nós calculamos, nós encontramos o determinante de uma matriz de segunda ordem. Nós fazemos a multiplicação entre os elementos da diagonal principal e subtraímos o resultado da multiplicação entre os elementos da diagonal secundária. E por fim, vamos agora aqui ao cálculo do determinante de uma matriz de terceira ordem, ou seja, uma matriz quadrada com 3 linhas e 3 colunas. O processo para determinação para uma matriz de terceira ordem é um pouco mais complexo, não é tão simples quanto a de primeira ordem ou a de segunda ordem. Aqui nós vamos aplicar
um método que ele é conhecido como regra de Sarri. Em que consiste esse método? E é importante que você se atente ao passo a passo, às etapas a serem seguidas nesse processo. Então, começamos fazendo... E aqui eu vou dividir entre passos para que você acompanhe. Então, nós começamos repetindo as duas primeiras colunas da matriz. Então, sempre faça isso. Eu vou colocar, então, já os elementos entre duas barras verticais. Então, as entradas são 2, 3, menos 1, 4, 1 e 2, menos 3, 2 e 1. O primeiro passo, então, novamente, consiste em repetirmos as duas primeiras colunas do lado direito dessa matriz. Então, vou inserir aqui mais duas colunas. E nós vamos repetir as duas primeiras colunas da matriz. Então, a primeira coluna, 2, 4 e menos 3. E a segunda coluna, 3, 1 e 2. Então, esse é o primeiro passo. Repita do lado direito da matriz as duas primeiras colunas. Feito isso, nós vamos ao segundo passo. Eu vou copiar o que nós já fizemos. Agora, o segundo passo. O segundo passo consiste em encontrarmos a soma do produto dos elementos da diagonal principal com os dois produtos obtidos pela multiplicação dos elementos das paralelas a essa diagonal. Como assim? Observe. E o primeiro, então, passo, um segmento aqui, na diagonal principal da matriz. Então, primeira coisa, faça isso, nesse segundo passo, nessa segunda etapa. Já faça um risco passando por todos os elementos da diagonal principal da matriz. Essa diagonal principal, então, ela contém ou ela passa por quais números? O 2, o 1 e o 1. Nós deveremos multiplicar esses três números. Então, vamos lá. Então, 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Então, eu vou anotar aqui do lado que nós encontramos o número 2 na primeira multiplicação aqui na diagonal principal. Nós faremos agora o mesmo com retas paralelas a essa diagonal principal. Só que essas retas paralelas, elas precisam passar por três números também. Nós precisamos sempre multiplicar três números. Então, veja que agora eu já construí um segmento paralelo aqui, à diagonal principal, passando pelo 3, pelo 2 e pelo menos 3. Nós iremos multiplicar esses três números também. E nós temos que somar, então, o resultado da diagonal principal com esse novo resultado. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 3, menos 18. E, por fim, mais um segmento de reta paralelo à diagonal principal, também passando por três números. Veja que agora essa é a última possibilidade, passando por três números. Então, esse último segmento, ele passa por quais números? O menos 1, o 4 e o 2. Então, nós multiplicamos esses três números. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes 2,
menos 8. E nós somamos aos outros dois resultados já encontrados. Agora, qual é o resultado dessa adição? Então, a soma será 2 mais menos 18. Então, eu tenho 2, tiro menos 18, fico com menos 16. Menos 16 menos 18, menos 24. Então, devo 16 e devo 8, eu devo 24. E assim, então, nós concluímos a segunda etapa ou o segundo passo na determinação, no cálculo do determinante de uma matriz de terceira ordem. Vamos ao terceiro passo. Eu vou considerar novamente a nossa matriz com a cópia das duas primeiras colunas. E agora nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos no segundo passo, porém considerando a diagonal secundária dessa matriz. Então, agora com a diagonal secundária. Antes nós trabalhamos com a diagonal principal, agora vamos para a diagonal secundária. A diagonal secundária passa por quais números? Menos 1, 1 e menos 3. Então, nós multiplicamos esses números. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes menos 3 dá 3 positivo. Porém, temos um detalhe nessa multiplicação considerando a diagonal secundária. Nós iremos sempre trocar os sinais, ou o sinal, nesse caso aqui da diagonal secundária, nós iremos trocar o sinal do número, o sinal do número obtido na multiplicação. Então, na multiplicação, vou tirar um pouquinho aqui o segmento para a gente poder visualizar melhor os números, nós temos menos 1, 1 e menos 3. Então, menos 1 vezes 1, menos 1, vezes menos 3, 3, e por conta do jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, dá 3 positivo. Como está para o lado esquerdo agora, nós iremos inverter o sinal do número. Então, o número ele fica menos 3. Então, lembrando, o resultado da multiplicação foi 3 positivo. Mas como agora nós estamos multiplicando para a esquerda, o sinal, então, ele é trocado e aí fica negativo. Agora, nós consideramos retas paralelas a essa diagonal secundária, também passando por 3 números. Então, abaixo dessa diagonal secundária, antes eu construía, quando eu começo com a diagonal principal, eu vou construindo segmentos paralelos acima dessa diagonal principal. Agora, na diagonal secundária, vou construindo segmentos paralelos abaixo dessa diagonal secundária. Então, passando sempre por 3 números. Se não passar por 3 números, alguma coisa está errada. Então, quais são os números desse segmento agora? 2, 2 e 2. Então, nós multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Como é para a esquerda, muda o sinal, fica menos 8. Mais um segmento paralelo, passando por 3 números. Veja que é o último que eu consigo construir, passando por 3 números. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 1, 12. Como é para a esquerda, mudamos o sinal e fica menos 12. E aí nós operamos. Nós somamos esses números. Então, menos 3 menos 8 é igual a menos 11. E menos 11 menos 12 é igual a menos 23. E agora nós somamos os resultados obtidos no passo 2 e no passo 3. Então, o quarto passo consiste em
somarmos os valores obtidos nos dois passos anteriores. Então, nós teremos menos 24 menos 23 é igual a menos 47. E menos 47, então, é o determinante dessa matriz de terceira ordem. Então, para finalizarmos, determinante de primeira ordem é o próprio número da matriz. Ele só terá um elemento, então o determinante será esse elemento. Matriz de segunda ordem. Multiplicamos os elementos da diagonal principal, que é essa diagonal aqui vermelha, e subtraímos o resultado da diagonal secundária. Matriz de terceira ordem. Aplicamos a regra de Sarry. E aí eu coloquei os passos aqui, as etapas, para que você não se perca. Então, o primeiro passo consiste em repetirmos as duas primeiras colunas ao lado da matriz. Segundo passo, traçamos um segmento passando pelos elementos da diagonal principal. Construímos retas para segmentos paralelos a essa diagonal principal acima. Lembrando que sempre tem que passar por 3 números. Então, nós multiplicamos os elementos que estão nesses segmentos e somamos os resultados. O terceiro passo, a ideia é a mesma, porém partindo da diagonal secundária. Construímos segmentos paralelos a essa diagonal secundária, passando sempre por 3 números também. A diferença nesse terceiro passo é que quando a multiplicação for para a esquerda, você sempre inverte o sinal do resultado. Se ele deu positivo, você então vai usar o valor negativo. Se ele deu negativo, você irá utilizar o valor positivo. Se dá positivo, então usa negativo. Se dá negativo, usa positivo. E o quarto passo é só somarmos os resultados obtidos no segundo passo e no terceiro passo.